graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde, para desfrutarmos da comunhão uns com os outros, também apreciarmos a sua palavra. Nós vamos usar a nossa revista para seguir a sequência da nossa escola dominical, e nós estamos conscientes de que o assunto que está sendo tratado é um assunto vasto, né, que nós precisaríamos muito mais do que simplesmente os 40 minutos para tratar. Um assunto também profundo, que certamente vai nos faltar conhecimento para tratar daquilo que traz o nosso autor da revista. E também nós esperamos que o Senhor, no tempo que nós temos, a nossa humilde capacidade, possa nos abençoar nesta tarde, para que sejamos edificados pela sua palavra, saiamos daqui conhecendo um pouco mais, ou relembrando o que nós já sabemos acerca da sua palavra. Nós vamos ler então os textos que foram marcados para a nossa leitura. No capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver os versículos 3 ao 7 e depois 12 a 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 até o 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação porque nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim vos sereis da consolação. Versículos 12 ao 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Não vos escrevemos outras coisas, a não ser aos que vedes e reconheceis. Espero que até o término as reconheçais. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essas confianças, quais primeiro livre ter convosco, para que tivessem uma segunda graça. Capítulo 12, versículos 1 ao 6. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é sábio. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.
tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, que não serei nesto, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Bem, esses versículos, por enquanto, nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido, e o nosso desejo é que Ele nos conceda sabedoria para apreciar a sua palavra nesta tarde. Amém. Amém. Semana passada nós estávamos olhando para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo estava empreendendo a sua terceira viagem missionária e ele estava em Éfeso, quando a igreja em Corinto escolheu alguns homens e enviaram até Éfeso com algumas dúvidas que eles tinham referente à vida no dia a dia em relação à igreja, à obra de Deus e também em relação à sua vida social. E Paulo então escreveu a sua primeira carta, nesta ocasião, respondendo às perguntas, às dúvidas que os irmãos em Corinto tinham. Nós devemos dar graças a Deus, irmãos, porque aqueles irmãos no passado tiveram essas dúvidas, que são muitas vezes as nossas também, e que de outra maneira nós não teríamos registrado nas Escrituras os ensinos que estão contidos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos perceber, conforme nós vamos lendo a primeira carta de Paulo que ele escreveu aos Coríntios, que havia muitas coisas a serem esclarecidas. Ao que parece, os irmãos desta cidade, eles eram muito bem financeiramente, eles tinham muitas riquezas, muitas posses, e a igreja ali em Corinto foi abençoada também com uma riqueza muito grande de dons espirituais. Mas, ainda que aqueles irmãos tivessem o privilégio tão grande de terem recursos materiais e de terem vários dons espirituais dados por Deus, eles estavam encontrando dificuldades em conciliar a sua vida cristã com a sua vida social. E assim, o apóstolo Paulo, ele nos relata que havia entre os irmãos grupos dentro da igreja. E alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. E assim havia dentro daquela igreja, que nós não sabemos quantos membros possuía, mas certamente vários, talvez centenas de membros, havia este pensamento, esse sectarismo, essa divisão entre eles. E muitas vezes havia rixas entre esses grupos que se formavam dentro da igreja. E o apóstolo Paulo teve que mostrar que esta atitude que eles tinham, em primeiro lugar, não estava correta, porque não havia sido Paulo, nem Apolo, nem Pedro, que havia dado a sua vida para que eles fossem salvos, mas que era o Senhor Jesus Cristo. Todos pertenciam ao Senhor Jesus e deveriam se colocar debaixo da bandeira do Senhor Jesus Cristo. E ele mostrou que essa atitude, por parte dos irmãos, era a atitude de quem não havia crescido espiritualmente, não havia desenvolvido na sua fé. Então, Paulo os chama de crianças e de carnais. Pessoas que deveriam já ter crescido espiritualmente, entender melhor das coisas de Deus, mas não conseguiam, porque não tinham progredido na vida cristã. E carnais porque eles não se deixavam conduzir, dirigir, orientar pelo Espírito Santo de Deus. E então o apóstolo Paulo tem a oportunidade de discorrer sobre vários assuntos. E então ele fala sobre a necessidade do crescimento espiritual, a necessidade de se colocarem debaixo do jugo do Senhor Jesus Cristo, a direção do Espírito Santo,
ele dá instruções à igreja em relação ao uso do véu por parte das irmãs. Ele coloca em ordem acerca da ceia do Senhor, que estava tendo problemas também naquela igreja. Ele regulamenta a maneira como deveriam ser usados os dons espirituais, e ele vai colocando todas as coisas em ordem. E um assunto que chama-nos a atenção é o fato de que havia ali em Corinto um homem que tinha cometido um pecado muito grave, o incesto. E o apóstolo Paulo, quando soube disso, ele dedicou algum tempo para escrever sobre este assunto, exortando aqueles irmãos a que exercessem a disciplina sobre aquele irmão que estava em pecado. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos descobrir que ele não era o único, mas que parece que havia outros irmãos que estavam numa situação semelhante àquele irmão, que eles mencionaram especificamente para Paulo, e que todos esses irmãos foram depois tratados, foram disciplinados, conforme nós lemos aqui na segunda carta, agora quando Paulo mostra como agir em relação a estes irmãos. E passado menos de um ano, Paulo está escrevendo agora essa segunda carta para abrir o seu coração àqueles irmãos. Eu acredito que a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela trouxe um impacto muito profundo na igreja ali em Corinto. Porque havia tantas coisas que estavam erradas, que deveriam ser corrigidas, e haviam tantas pessoas ali que deveriam ser repreendidas pela palavra de Deus, que eu acho que por algum tempo, aqueles irmãos ficaram se sentindo mal pela situação daquela igreja local. Mas nós devemos louvar o Senhor porque cada uma dessas coisas foram sendo colocadas em ordem. E agora, o apóstolo Paulo, escrevendo esta segunda carta, ao abrir o seu coração para esses irmãos, e nós notamos que o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem diferente do que a primeira carta. É uma carta em que ele usa uma linguagem mais amistosa, uma linguagem como falando entre amigos, entre pessoas íntimas, diferente da primeira, quando ele estava falando como um pai que estava disciplinando, estava falando áspero com os seus filhos na fé. Agora ele está usando uma linguagem mais branda, muitas vezes usando até de uma linguagem que nós não conseguimos compreender, porque está muito ligado àquilo que eles viveram juntos durante aquele 1 ano e meio que Paulo esteve entre os irmãos ali em Corinto. Então há muitas coisas que nós não conseguimos entender muito bem, justamente porque Paulo não menciona o fato que aconteceu, apenas ele faz uma alusão a isso, e não entra muito profundo. Então nós ficamos meio sem entender exatamente o que Paulo quer dizer, mas aqueles irmãos ali em Corinto entendiam muito bem, porque eles sabiam tudo que Paulo tinha vivido entre eles. E agora nessa segunda carta de Paulo, ele está mostrando como a igreja deveria tratar com aquele irmão que, uma vez disciplinado, deveria ser recebido novamente na comunhão da igreja. Havia também algumas pessoas que estavam no meio da igreja que estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo. E ele dedica também algumas páginas para escrever sobre isso, para defender o seu apostolado. E, por fim, nós vemos como Paulo, no final deste livro, ele mostra o zelo, o amor que ele tinha para com esta igreja. Na verdade, Paulo amava cada uma das igrejas do Senhor. Mas talvez por causa das dificuldades que esses irmãos enfrentaram, Paulo se apegou um pouco mais a eles. Talvez nós poderíamos pensar em uma família onde existiam alguns filhos
E um desses filhos ele dava mais trabalho, era mais arteiro, precisava de mais atenção, e então os pais deveriam dedicar mais tempo, mais atenção a este filho, por causa justamente da dificuldade que ele sente no seu amadurecimento. E Paulo então, ele agiu desta forma, talvez por isso ele tivesse um carinho mais especial para com os irmãos ali em Corinto. Agora, com relação àquele irmão que havia sido disciplinado, que Paulo havia ordenado que fosse disciplinado na primeira carta, havia se passado quase um ano. E agora, depois que aquele irmão ele deu provas de que estava arrependido, que a sua vida agora estava em ordem, o apóstolo Paulo mostra como eles deveriam tratá-lo. E aqui nós temos um ponto muito importante ainda para os nossos dias. Porque nós temos o costume, nós temos a tendência como seres humanos de tratarmos com diferença aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós, ou aqueles que nós sabemos que cometeram algum erro. Então, a nossa tendência natural é dar um gelo na pessoa, nos afastarmos daquela pessoa, deixá-la de lado. E o apóstolo Paulo, embora tenha dito que ele devia ser disciplinado, devia ser expulso do meio dos irmãos, agora ele mostra que depois de tratado o assunto, e depois que aquele irmão ele deu provas de que ele se arrependeu, e de que a sua vida agora está em ordem, ele deve ser readmitido no meio da igreja. E na verdade o que nós temos aqui é muito precioso, porque este homem que foi tratado desta maneira por causa do seu pecado, se ele de fato, Paulo, quando disse que ele deveria ser expulso, eles de fato o expulsaram do meio da igreja, nós vemos que havia no seu coração o desejo de permanecer junto com os irmãos. E ele fez diferente do que muitas pessoas hoje, quando são repreendidos pela liderança da igreja, fazem. Hoje, quando um pecado é tratado, muitas vezes aquele que cometeu o pecado, ele sai do meio dos irmãos, vai buscar um outro grupo, ele abandona os caminhos do Senhor e continua vivendo no seu pecado. Mas este homem não. Ele se arrependeu de fato da sua culpa. Ele buscou o perdão divino. E ele deu provas de que ele poderia ser readmitido pela igreja e que ela poderia confiar nele. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 2, ele trata sobre isso. Certa vez o Senhor Jesus Cristo contou a parábola daquele filho pródigo, aquele jovem que pediu que o seu pai repartisse a herança, que ele até então não tinha direito, porque seu pai ainda estava vivo, pegou a metade dos bens do seu pai e foi para uma terra longínqua. Lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, até que começou a padecer necessidades. E arrependido ele voltou à casa paterna, e o pai, vendo de longe, correu, lançou-se ao pescoço, beijou, mandou que fosse trocada a sua roupa, colocou um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, mandou fazer um banquete, uma festa, porque aquele filho tinha voltado. Toda a sua família deveria estar contente, afinal de contas, conforme o próprio pai tinha dito, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que alegria, que prazer para aquele pai. Mas de repente chega o outro irmão e ele ouve o som da festa e pergunta, chama um dos criados e pergunta o que está acontecendo. Quando ele fica sabendo que o irmão voltou e o pai deu uma festa para ele, ele ficou muito revoltado, muito chateado, não queria entrar. Foi necessário que o pai saísse para falar ao coração daquele jovem: esse teu filho, perceba as palavras daquele homem, teu filho, eu não disse meu irmão, disse teu filho, desperdiçou os teus bens com meretrizes
E ele volta e o Senhor o recebe com alegria. Eu que nunca transgredi um mandamento teu. Será que era verdade isso? Durante toda a vida, aquele jovem nunca tinha transgredido um único mandamento do Pai. E o Senhor não me dá nem um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Então, o Pai carinhosamente me fala: tudo o que é meu é teu. Você não precisa pedir permissão para pegar um cabrito e se alegrar com os seus amigos. Mas este teu filho era necessário nos alegrarmos por causa dele. Ele repete novamente: estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E ainda nos nossos dias, nós temos a mesma tendência de tratarmos aqueles irmãos que pecam como aquele irmão do filho pródigo, não querendo o retorno dele, ficando chateados quando os irmãos recebem de volta este irmão. Não queremos que haja festa nos céus pelo seu retorno. Isso é apenas uma prova de que nós muitas vezes somos maus e agimos não conforme o amor que nós deveríamos ter para com os irmãos, mas com o nosso lado humano, com a nossa natureza carnal. Ficamos como que reservados em relação àqueles que caíram, foram desobedientes, foram afastados da comunhão da igreja, mas que deram prova suficiente de arrependimento e estão dispostos a voltar. Na verdade, nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele nos trata, ou Ele trata aquele que é restaurado, colocando exatamente na mesma condição, no mesmo lugar que ele ocupava, quando ele, antes dele cair em pecado, em transgressão. Foi assim, por exemplo, com Abraão. Abraão deixou a terra de Israel e desceu ao Egito quando havia fome. Mas quando ele percebeu o mal que ele tinha feito e voltou do Egito, nós vemos que ele foi exatamente para o mesmo lugar onde antes estivera o altar que ele tinha levantado a Deus. Ele foi restaurado exatamente a mesma posição que ele ocupara antes. Este filho pródigo também, a mesma posição, o anel, que era um símbolo que demonstrava que aquele homem ele fazia parte daquela família, foi colocado no seu dedo, falando: olha, esse é filho, ele pertence a esta família. Aquelas vestes imundas foram trocadas por vestes novas, mostrando que aquele que é salvo e se arrepende, ele é purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sandálias novas, demonstrando que agora ele está pronto para continuar, para seguir a caminhada, restaurado. Festa nos céus, alegria, prazer por parte de Deus em relação àquele que volta. E o apóstolo Paulo, então, ele mostra que aquele que foi disciplinado pela igreja, agora, uma vez dado provas do seu arrependimento, da sua conversão, ele deveria ser restaurado à comunhão, deveria ser readmitido. Os irmãos deveriam demonstrar por ele amor e não diferença. Não deveriam gelar aquele irmão e tratá-lo como se fosse uma pessoa imunda, mas deveriam tratá-lo com o mesmo amor que o Senhor o trata. Depois o autor da nossa revista destaca o ministério fiel do apóstolo Paulo, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. E de fato, o apóstolo Paulo ele foi um fiel servo do Senhor. E conforme nós lemos na palavra de Deus, tudo porque ele passou, e poucos foram aqueles que passaram pelas dificuldades que o apóstolo Paulo passou. Ele disse, 4 vezes ele foi açoitado com uma quarentena, menos 1 açoites. 3 vezes ele foi açoitado com varas. Esteve em naufrágio algumas vezes. Passou uma noite, um dia na voragem do mar. Foi apedrejado. Desejaram a sua morte. Esteve em perigo entre os judeus e entre os gentios.
E mesmo assim, ele demonstrou sempre uma fidelidade muito grande para com o Senhor e um amor muito profundo para com aqueles que foram salvos pela mensagem do Evangelho. E com isso nós aprendemos que, da mesma maneira, nós devemos ser fiéis ao ministério do Senhor, não para agradar a homens, mas porque nós temos que agradar o nosso Deus. Nós não somos empregados de homem algum, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser fiéis ao ministério que Ele nos chamou a fazer. O apóstolo Paulo, ele cita aquele momento tão glorioso quando o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. E certamente foi aquela experiência que concedeu, que permitiu que o apóstolo Paulo fosse firme, mesmo diante de tantas dificuldades pelas quais ele passou. A certeza de que o Senhor o havia escolhido e queria usá-lo para um fim muito especial. Agora, cada um de nós, irmãos e irmãs, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós também recebemos dons. E o Senhor espera de nós também que nós sejamos fiéis ao trabalho que Ele nos designou. Se nós não fizermos, o trabalho de Deus pode ter prejuízo por algum tempo, até que o Senhor coloque uma outra pessoa no nosso lugar. Mas o maior prejudicado seremos nós. O apóstolo Paulo, ele fez questão de mencionar que aqueles irmãos ali em Corinto, eles eram a sua glória. E seriam, naquele dia, quando ele compareceria perante o Senhor Jesus Cristo, no dia do Senhor Jesus, diante do tribunal de Cristo. Então, tudo que Paulo havia feito, ele iria receber os galardões por isso. Agora, aqueles que deixam de fazer o trabalho do Senhor, uma vez que foram chamados por Deus para o fazer, aqueles que enterram os seus talentos, aqueles que não se dispõem a fazer o trabalho do Senhor, vão ter o seu prejuízo, não aqui neste mundo, talvez, mas certamente quando chegarem diante do Senhor Jesus e naquele momento, quando vão ou não, quando vamos ou não receber os galardões, fruto daquilo que nós fizemos por meio do corpo. Então nós devemos pensar nisso, a nossa fidelidade para com o trabalho do Senhor. Nós não precisaríamos receber nada, porque nós somos servos do Senhor. E mesmo assim, um dia nós vamos receber. E por fim, o escritor, ele fala do zelo apostólico de Paulo. E falando deste assunto, ele nos mostra como Paulo defende o seu apostolado. Porque havia algumas pessoas ali em Corinto que estavam colocando em dúvida se Paulo era ou não um apóstolo, um enviado especial do Senhor Jesus Cristo. E talvez falando mal do apóstolo Paulo. E ele começa então a defender, a mostrar por que ele era apóstolo, como ele havia sido chamado para ser apóstolo e quais foram os sinais, quais foram as provas deste apostolado que ele recebeu. Ele foi zeloso mais do que qualquer outro. Embora todos os demais apóstolos tenham sido muito usados nas mãos do Senhor, nenhum deles jamais foi tão usado como o apóstolo Paulo. E nós vemos a prova disso nas cartas que Paulo escreveu. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala do ministério que Paulo executou, enquanto estava viajando como missionário. E o fruto de tudo isso, nós temos parte aqui nas Escrituras, registrado através das cartas, parte na história, registrado na história do mundo, do trabalho que ele fez em diversas regiões do mundo conhecido de então, e quem sabe até nós mesmos somos fruto disso, porque lá no passado, certamente, houve um dia quando o trabalho que Paulo efetuou, ele teve a sua sequência, ele teve a sua continuação até chegar nos nossos dias. Quando nós pensamos, por exemplo, em quantas pessoas
se converteram através dos escritos, da pregação dos livros que foram escritos por Paulo, na pregação da palavra de Deus, isso tudo, acredito que ainda vai ficar, vai ser contado como prêmio para este grande servo de Deus, um homem notável, um homem cuja vida